Olá turma, como vão? Espero que estejam todos bem. O objetivo desse vídeo é dar andamento ao nosso conteúdo programático e mais especificamente suprir algo que eu achei que estava faltando. Eu dei uma olhada no material didático já produzido e disponível no ambiente virtual da disciplina e achei que ficou faltando falar sobre esse tema aqui, que é o pagamento e o aceite por intervenção na letra de câmbio e na nota promissória. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar a imagem da tela do computador aqui com os dispositivos da lei uniforme e vou passar por esses dispositivos. Em outras palavras, eu vou fazer a leitura explicando o que se deve entender dos dispositivos em vigor. Vou explicar a doutrina em cima da legislação. E para isso, como eu já expliquei aqui, eu vou colocar a imagem da tela do computador com a legislação e vou comentar em cima disso. Então, para quem gosta de ver a imagem do professor dando a aula, aproveita aí porque agora eu vou ser substituído pela imagem da lei e, obviamente, eu só vou continuar falando aqui para vocês. Já vou despedindo essa linda imagem do professor para quem gosta. Vamos lá, turma. Bem, então nós temos aí a Lei Uniforme de Genebra, já muito amiga de vocês, e da qual nós estamos perto de nos despedir, em razão de superarmos, o conteúdo de letra de câmbio e nota promissória. Vai deixar saudade, podem dizer. Pois bem, aí aqui a partir do artigo 55, você tem a menção à figura da intervenção. Em que consiste a intervenção? A intervenção é aquela hipótese em que o ato cambial é praticado por uma outra pessoa que não aquela originalmente prevista ou aquela prevista para, no primeiro momento, realizar o ato. Eu quero chamar a atenção aqui para o fato de que nós vamos nos deparar com duas situações. Uma situação é aquela em que o sacador prevê a realização do ato por intervenção. Quando o sacador traz essa previsão, eu vou dar um exemplo aqui, nós já vamos aprofundar um pouquinho. Ele, por exemplo, diz que alguém está indicado para aceitar caso o sacado não aceite. Isso aí já estava previsto na letra. Todos os beneficiários do título de crédito, ou melhor, todos os portadores, quando tiveram o título em mãos, já tiveram o título com essa previsão. Então, essa é uma hipótese. A outra hipótese é aquela em que, no momento em que o ato deva ser praticado, alguém se oferece para praticá-lo no lugar de quem deveria fazê-lo. Veja, são duas situações distintas. Em uma, o título já é recebido pelo portador com a previsão da possibilidade de intervenção. Em outra, essa possibilidade não existia e pode ocorrer porque no momento em que o ato deve ser praticado e a pessoa que deveria praticá-lo se nega a fazê-lo, alguém se oferece para tanto. Que diferença vai fazer isso? Por que eu estou estabelecendo essa distinção? Porque aquilo que já está no título, quando o portador o recebe, normalmente o portador está vinculado a isso. Então, se você tiver na previsão lá, colocada pelo sacador, que na hipótese de o sacado não aceitar, tem uma outra pessoa para aceitar, você vai ter que observar isso. Já quando não há previsão, se ocorre uma coisa dessa e o sacado não aceita, você não tem que concordar com o aceite de uma outra pessoa. Você pode até concordar, falar, não, pode aceitar aí na minha letra, na letra da qual eu sou portador, pode aceitar no lugar do sacado, mas não era isso combinado. Então o portador do título não está necessariamente vinculado. Começando então por aí, vocês entenderam que podem haver duas situações? Uma na qual o título já vem do sacador ou do emitente com a previsão de eventual intervenção. Intervenção é alguém que vai aceitar ou pagar no lugar de quem deveria aceitar ou pagar. Então, uma hipótese, o título já vem com a previsão da possibilidade da intervenção. Na outra hipótese, ele não vem. Então vamos lá. Artigo 55.
o sacador, um endossante ou o avalista podem indicar uma pessoa para que, em caso de necessidade, ou melhor, para em caso de necessidade, aceitar ou pagar. A letra pode, nas condições a seguir indicadas, ser aceita ou paga por uma pessoa que intervenha por um devedor qualquer contra quem existe direito de ação. Então, quem intervém diz em nome de quem intervém. Olha, eu estou pagando o título aqui por intervenção em benefício de tal pessoa, em benefício desse coobrigado aqui. O interveniente pode ser um terceiro ou mesmo sacado ou uma pessoa já obrigada em virtude da letra, exceto o aceitante. O interveniente é obrigado a participar. Participar aqui é informar, avisar, no prazo de 2 dias úteis, a sua intervenção à pessoa por quem interveio. Por que isso, gente? Porque, eventualmente, isso vai gerar obrigação para a pessoa em favor de quem a intervenção ocorreu. Pode ser que não no caso do aceite, mas pode ser que sim, nós já vamos falar disso. Aceite por intervenção. O aceite por intervenção pode realizar-se em todos os casos em que o portador de uma letra aceitável tem direito de ação antes do vencimento. Vamos entender esse negócio aqui. Quando é que o portador tem direito de ação antes do vencimento? Quando o título é apresentado para o aceite é negado, o protesto é realizado e, com esse protesto, você tem o vencimento do título. Tá aí, ó, 56. O aceite por intervenção pode realizar-se em todos os casos em que o portador de uma letra aceitável tem direito de ação antes do vencimento. Então, isso é depois do protesto por falta de aceite. Então, peraí, o aceite por intervenção ocorre depois do protesto por falta de aceite? Não, porque ocorrendo o aceite por intervenção, ele evita o protesto. Ele vai ocorrer no protesto. Como assim, Cláudio? Vocês lembram que nós falamos do protesto? O título é apontado para protesto e aí você tem um prazo de 3 dias contados, pelo menos no regramento aqui de Minas, contados da intimação do devedor ou no regramento da Lei Uniforme de Genebra, contados do recebimento do título. Tem lembrança disso? Pois então, neste prazo, alguém aceitaria por intervenção. Bom, dito isso, vamos continuar. Quando na letra se indica uma pessoa para, em caso de necessidade, a aceitar ou pagar, então o sacador foi lá e já previu isso. O portador não pode exercer o seu direito de ação antes do vencimento contra aquele que indicou essa pessoa e contra os signatários subsequentes, a não ser que tenha apresentado a letra à pessoa designada e que, tendo esta recusado o aceite, se tenha feito o protesto. Então veja, gente, se você já recebe a letra com a previsão de alguém para aceitar no lugar do sacado, você fica vinculado a apresentar o título a essa pessoa antes do protesto. É diferente de não haver a previsão da pessoa na letra, o título é apresentado, o aceite não acontece e aí você protesta. Qual que é a diferença? No primeiro caso, o portador é obrigado a apresentar o título a essa pessoa que vai aceitar por intervenção. Qual caso? Desse aceite por intervenção já estar previsto na letra. E o outro caso? Não havia previsão, chegou o momento do aceite, o aceite foi negado e aí vem alguém e intervém, se propõe a intervir. Qual que é a diferença? A diferença é que nesse caso em que alguém aparece sem previsão na letra, o portador não é obrigado a concordar. Ele pode proceder ao protesto por falta de aceite. Gente, imagina o seguinte, ó, o sacado da letra era o Bill Gates. Aí, por algum motivo o Bill Gates não aceita, se oferece para aceitar por intervenção o P do Bó. Eu vou concordar com uma coisa dessa? Não vou concordar, eu prefiro que a letra vença.
por falta de aceite, eu protesto e ela vence. Então, ó, se já está na letra que você recebe a previsão do aceite por intervenção, você é obrigado a apresentar para esse interveniente. Se não está, você concorda ou não, mas a proposta de intervenção, por si só, não impede o protesto. Ah, não, mas eu quero concordar, eu quero que o PDUBO aceite. Tá ótimo, então, ele vai aceitar e você não vai protestar, não vai ocorrer o protesto porque o aceite ocorreu, mas aí porque o portador concordou com isso. Olha lá, ó. Nos outros casos de intervenção, aqueles que não estão previstos, né, no título, porque se a gente voltar na linha anterior, fala quando a letra indica uma pessoa. Então, nos outros casos de intervenção, o portador pode recusar o aceite por intervenção. Se, porém, o admitir, perde o direito de ação antes do vencimento, ou seja, não vai haver o protesto por falta de aceite. 57. O aceite por intervenção será mencionado na letra e assinado pelo interveniente. Deverá indicar por honra de quem se faz a intervenção. Na falta dessa indicação, presume-se que interveio pelo sacador. Agora, só para fechar essa parte do aceite por intervenção, eu quero voltar aqui no começo do artigo 58. O aceitante por intervenção fica obrigado para com o portador e para com os endossantes posteriores àquele por honra de quem interveio. Então vejam bem, você vai intervir aceitando e se tornando obrigado em favor de alguém. E o aceite por intervenção só vai vincular em relação àqueles que vieram após aquele em favor de quem o aceite foi dado. Eventuais coobrigados que já existiam e que eventualmente pagarem a letra, não poderão cobrar desse aceitante por intervenção. Então imagina um título que tem sacador, tomador, endossatário, endossante, mais endossante, mais endossante. Se o aceitante por intervenção aceita em favor do endossatário que vem depois do tomador endossante, ele não se obriga em relação ao tomador endossante, ele não se obriga em relação ao sacador. Ele terá aceito com efeitos em relação àquele em favor de quem ele aceitou e os que vieram depois. Dito isso, vamos avançar. A partir do artigo 59, nós temos a menção ao pagamento por intervenção. Pagamento por intervenção não vai ser a mesma coisa que o aceite. Quando a gente falou do aceite, nós dissemos, se não tem a previsão de que haveria um aceite por intervenção, o portador não tem que concordar com isso. É diferente de pagamento, porque o aceite dado por outra pessoa, que não o sacado, é um descumprimento do que estava previsto na letra. Já o pagamento, não. O pagamento é exatamente o cumprimento do que está previsto na letra. Então nós temos que partir dessa distinção. Artigo 59. O pagamento por intervenção pode realizar-se em todos os casos em que o portador de uma letra tem direito de ação à data do vencimento ou antes dessa data. Ou seja, pagamento por intervenção pode ocorrer quando a letra está vencida, ou no prazo normal ou vencimento antecipado. O pagamento deve abranger a totalidade da importância que teria a pagar aquele por honra de quem a intervenção se realizou. O pagamento deve ser feito mais tardar no dia seguinte ao último em que é permitido fazer o protesto por falta de pagamento. Entendam então, gente, em razão desse dispositivo que eu acabei de ler, que a ideia é de que o pagamento por intervenção evite o protesto. Artigo 60. Se a letra foi aceita por intervenientes, tendo seu domicílio no lugar do pagamento, ou se foram indicadas pessoas tendo domicílio no mesmo lugar para, em caso de necessidade, pagarem a letra, o portador deve apresentá-la a todas essas pessoas. E, se houver lugar, fazer o protesto por falta de pagamento o mais tardar no dia seguinte e ao último em que era permitido fazer o protesto. Então, vocês estão entendendo aqui? Se você tem alguém previsto, já aceitante, interveniente
no título. O que você vai fazer na hora que venceu? Você vai apresentar para esse interveniente pagar. Ou ainda, se tiver vários intervenientes, vai apresentar. Por quê? Porque agora esse interveniente é que é o obrigado principal. Na falta de protesto dentro desse prazo, aquele que tiver indicado pessoas para pagarem em caso de necessidade, ou por conta de quem a letra tiver sido aceita, bem como os endossantes posteriores, ficam desonerados. Vejam isso. O portador que recusar o pagamento por intervenção perde o seu direito de ação contra aqueles que teriam ficado desonerados. Aí é que está. Se você se nega a receber de alguém, significa que você vai acabar cobrando de outra pessoa. E se alguém tinha se proposto a pagar e desoneraria os demais, caso você se negue a receber, esses que seriam desonerados continuam desonerados. Como assim desonerados? Ora, vamos supor que teve uma cadeia de endossos, hoje você é o portador, e aí você recebe tem uma proposta de pagamento em favor do tomador. Isso liberaria todo mundo, menos o sacador e o aceitante. Supondo que você fale, não, eu não quero receber de você não, interveniente em favor do tomador. Nesse caso, você desonera todos que teriam ficado desonerados. Mas negócio receber, né, gente? E é o que acontece, as pessoas não vão se negar a receber o valor só porque quem está pagando não é exatamente quem deveria pagar. Aí vem o artigo 62, o pagamento por intervenção deve ficar constatado por um recibo passado na letra. É o certo, né, gente? Declarações cambiais, mesmo que de quitação, o mais correto é que já estejam no título. A letra e o instrumento do protesto, se o houve, deve ser entregue à pessoa que pagou por intervenção. Aí talvez você me diga, em face do que eu li agora, mas você não acabou de dizer, Cláudio, que a intervenção é para evitar o protesto? Sim, mas no caso de pagamento, que desobriga os signatários da letra, também se admite que ocorra após a ocorrência do protesto. Mas o ideal mesmo de uma intervenção, já que é uma solução ao problema, é evitar o protesto. 63. O que paga por intervenção fica subrogado nos direitos emergentes da letra contra aquele por honra de quem pagou e contra os que são obrigados para com este, em virtude da letra. Então, paguei em favor do tomador original, tenho direito de regresso contra ele e contra todos os que vieram antes, nos termos daquele vídeo que nós já assistimos sobre solidariedade e direito de regresso nas obrigações cambiais. Então, pessoal, esse material aqui, material mais ou menos curto, né? Não tão curto assim, mas só para organizar o raciocínio em cima de alguns institutos que, como eu já disse, eu considerei que poderiam ser mais bem aprofundados. Então aqui a figura da intervenção na letra de câmbio e na nota promissória. Havendo alguma dúvida, alguma incompreensão em torno do conteúdo, o espaço para questionamentos da disciplina está lá no ambiente virtual e, obviamente, havendo algum questionamento, eu volto lá para responder. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez e até o próximo material didático da nossa disciplina. Abraço a todos, fiquem com Deus e até!